Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. O apresentador Afonso Borges e o convidado Hugo Monteiro Ferreira são recebidos no palco com as palmas da plateia. Gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Estamos há 37 anos realizando debates e eventos em Belo Horizonte e diversas capitais brasileiras. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos longos e barba grisalhos. Afonso veste uma blusa preta e uma calça bege de tom claro. O convidado é o professor e escritor Hugo Monteiro Ferreira, um homem negro, calvo, de barba baixa e grisalha. Hugo veste uma camisa de botões e manga comprida de tom verde claro e uma calça azul clara. Afonso e Hugo estão sentados em poltronas de cor cinza escuro em um palco de piso de madeira. Eles estão em frente a uma parede branca e à frente deles há duas mesas pequenas. Sobre uma das mesas está o livro A Geração do Quarto, de Hugo Monteiro Ferreira. A capa tem o tom verde predominantemente como fundo e o desenho de uma cama com um celular e uma colcha amarela sobre ela. Então, dos 37 anos, a gente tem uns 25 gravados, com autores e autoras brasileiros. Na plateia, diversas espectadoras acompanham a fala de Afonso. E hoje a gente tem a alegria de receber novamente em Belo Horizonte esse meu querido amigo, o Hugo, para falar sobre o livro Geração do Quarto e falar sobre o que ele chama das violências nas escolas e no mundo educacional. Mas é apenas um pontapé inicial, né, para uma conversa que vai muito além do que o tema sugere. Tá? Então, muito boa noite, Hugo. Boa noite, amigo. Boa noite mesmo, muito obrigado. Uma mulher na plateia assiste atentamente. Compartilhar com você e com a plateia, com as pessoas de Belo Horizonte, as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras transformadas em livros. Então, uma alegria enorme e uma honra poder estar aqui. O Hugo teve uma trajetória engraçada no Sempre um Papo, porque normalmente os autores, as editoras, a própria imprensa pauta o projeto, né? Mas o Hugo não, foi engraçado. Eu fazia o Sempre um Papo em Araxá, eu não faço mais, e um movimento espontâneo dos escritores, dos professores da pedagogia, não foi? Acho que sim. Pedagogia, sim. E solicitaram trazer o Hugo. Isso nós estamos falando de quê? 10 anos, 8 anos? Isso tem 8 anos. 8 anos atrás. O Hugo não tinha livro, na verdade tinha já os seus livros infantis indicados, né? Isso. O Jabuti e tudo, mas esse livro não existia. Então começou ali uma amizade de forma bastante diferente, né? Ele foi solicitado pelos professores e eu levei a Araxá, depois, óbvio, levei a Belo Horizonte e depois o Hugo desenvolveu sua carreira e trajetória própria. Mas, Hugo, vamos começar. Eu queria que antes da gente entrar no assunto, porque eu considero relevante também, você falasse um pouco sobre a sua produção infanto-juvenil, que te levou a ser indicado para o Jabuti, né? Sim, sim. A minha produção literária de ficção, ela foi desde todo sempre pensada, direcionada para esse leitor, o leitor criança, o leitor adolescente, o leitor jovem. E desde todo sempre, eu, através dos meus livros, trouxe elementos que sempre tiveram relacionados a direitos humanos. As personagens, elas sempre estão em estado de desafios. E então eu comecei a perceber que havia a minha literatura trazia uma dimensão muito de minorias, né? Aquelas pessoas que estão ali na vulnerabilidade, seja vulnerabilidade étnica,
como no caso de Benedito, que é uma novela que eu tenho, e que é, na verdade, é o meu best-seller de ficção literária. Tá? Eu acho que está na 17ª edição. Seja Antônio, que é um livro conhecido também, é um livro que eu estive já em Belo Horizonte várias vezes para tratar sobre esse livro, sobre a temática. É uma criança que é vítima de violência sexual. Seja Emílio, ou Quando os Sinais Convocam ao Lado, em que a comunidade LGBTQIA+, abraçou muito esse livro. Esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti. Ou então uma ficção mais existencialista, mais voltada para esse público, como Os Anjos Estão de Volta, ou A Costureira da Rua 15. Toda a minha literatura, de alguma maneira, ela traz o que tem no Geração do Quarto, porque eu sempre me preocupo com as questões dos desafios, da vulnerabilidade, de como é que a gente tem tratado o ser humano. Então, a minha ficção diz desse lugar, que é o meu lugar, no lugar do qual eu falo, que é o meu lugar de fala, né, usando essa expressão aí que é comum, e é também uma forma de expressar e de me manifestar do ponto de vista político, ideológico e, sobretudo, do ponto de vista da proteção da criança e do adolescente, que talvez seja essa a marca maior da minha produção, tanto literária quanto científica. Então, a minha literatura ela tem esse movimento, não é? Ela vai por esse movimento. E eu acredito que eu deva continuar produzindo literatura nesse movimento, que é o movimento da proteção da criança e do adolescente. É difícil isso, porque o Brasil avançou muito no campo da literatura infanto-juvenil, mas ainda há uma série de desafios a serem vencidos, né? E eu acho que eu estou um pouquinho nesse caminho aí. Mas nunca mais eu fiz livro para criança, assim, de literatura infantil. Eu acho que o meu último livro de literatura infantil foi Antônio, aquele que eu reconheço de fato como uma literatura para criança. Depois eu percebi que eu avancei na idade do meu leitor, da minha leitora. E ficção tem uma coisa, né, que você até me dizia isso, nasce na gente de uma forma, às vezes, insurgente, né? Quer dizer, surge aquilo e você é tomado. Então, a minha ficção foi por isso. Hoje eu tento dialogar muito com as crianças e com os adolescentes por meio da ficção também. Tá, fala só um pouquinho sobre a sua formação para localizar os nossos ouvintes. Então, agora você está na Universidade de Recife, né, de Pernambuco. Eu sou professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É uma universidade centenária, a universidade pública mais antiga do estado. Lá eu coordeno o Núcleo do Cuidado Humano, que é um setor da universidade que é responsável por tratar das questões da saúde mental. Na plateia, espectadores acompanham a fala de Hugo. Também com a promoção da saúde mental. Atualmente eu sou diretor do Instituto Menino Miguel, que é um instituto que se preocupa com as questões da proteção da infância, com as questões da família, das pessoas idosas. Eu fui coordenador e sou professor permanente do programa de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades, onde eu oriento mestrado, doutorado, pós-doutorado, onde eu realmente realizo pesquisa. E eu tenho uma formação interdisciplinar, porque eu vim da pedagogia, fui para as letras e fui para a psicologia. Fiz mestrado em letras, doutorado em educação, pós-doutorado em estudos da criança e pós-doutorado em cultura infantil e juvenil. E fiz especializações em neuropsicologia, psicologia cognitivo comportamental e graduação em psicologia. Então, minha formação ela vai nessa linha interdisciplinar. Fui professor de filosofia durante 5 anos. Por isso que você morou em todas as capitais do Nordeste? Que você me contou. Eu morei nas capitais do Nordeste porque eu nasci em Campina Grande, né? Então morei na Paraíba, então morei em João Pessoa, depois eu fui radicado em Recife, mas depois de adolescente fui morar em Salvador, depois morei em Natal,
quando eu fiz meu doutorado, o meu primeiro concurso para a universidade pública foi para a Universidade Federal de Alagoas, então eu morei em Maceió. Depois voltei para Recife, e aí fui passei um tempo em São Luís, Fortaleza, Teresina e Sergipe. Então, morei fora do Brasil, morei um tempo fora do Brasil. Roteiro turístico que a gente tem vontade de fazer, o Regional de Minas, né? Morei um tempo fora do Brasil, morei um tempo na França, morei em Portugal. Eu sou um estrangeiro. Me sinto mesmo um estrangeiro. Sabe que se eu tivesse de escolher um segundo lugar para morar no Brasil, seria Belo Horizonte. Ué, gente. É verdade. Pode eu vir. tenho muitos amigos e amigas aqui, pessoas queridas, e eu fiz uma história aqui, muito em razão dos meus livros de literatura, muito em razão das ficções, né? E depois que eu conheci você lá em Araxá, quer dizer, aí a gente... enfim, né? Estou aqui. Então vamos para a geração do quarto. A motivação que o levou a canalizar esse segmento de faixa etária, você já disse, né? A sua preocupação com relação às crianças. Mas volta um pouquinho e fala da pesquisa que gerou o livro. Então, eu sou um andarilho, né? Então, eu ando muito pelo Brasil todo, fazendo palestras, conversando com pais, com mães. E ali por volta do ano de 2015, 2016, esse público que sempre me assistiu aqui em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, o sudeste do Brasil, parte do nordeste do Brasil, começou a me perguntar o que é que poderia fazer, porque os filhos estavam praticamente morando dentro do quarto, né? Quando estavam em casa, os filhos ficavam dentro do quarto, as filhas ficavam dentro do quarto, e eu não tinha resposta para isso. Na verdade, eu não entendia muito como é que esse movimento se dava, ali por volta de 2015. Mas a insistência era tamanha por parte dos pais, das mães, que eu comecei a me incomodar. E aí meu espírito de pesquisador começou também a se perguntar, olha, por que será que esses meninos estão morando nos quartos, ficando nos quartos? E isso tem sido motivo de preocupação para a família, né? Motivo de preocupação para a escola, porque a escola também me chegava. E aí eu decidi ouvir, né, quem estava dentro do quarto. Então eu pensei, olha, quem pode me responder essa pergunta, que agora eu também faço, são as pessoas que estão dentro do quarto. E fui, Afonso, ouvir as pessoas. Eu entendi que tinha uma galera dentro do quarto, eu queria ouvir por que elas estavam lá, por que essa galera estava lá. E montei um questionário online. Esse questionário eu apliquei em 5 capitais brasileiras, todas as capitais por alguma razão afetiva, né? Por exemplo, Recife, Maceió, Natal, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eram capitais que eu, de certo modo, conhecia um pouco a rede de ensino pública, e eu queria que meus colegas da educação básica, minhas colegas da educação básica, me ajudassem a aplicar esse questionário. Eu montei um questionário muito cuidadoso, a partir de 5 blocos, cada bloco com perguntas específicas, para responder essa pergunta, né? O que é que esse pessoal faz dentro do quarto? Na plateia, uma espectadora toma notas em um caderno sobre a fala de Hugo. Alcancei 3.115, que para as configurações brasileiras em termos de pesquisa é um número alto, e eu recortei pessoas de 11 a 18 anos, porque era exatamente o público com o qual eu dialogava nas minhas pesquisas. E depois que eu comecei a ler as respostas, eu tomei um susto profundo, porque as respostas me apontavam, de primeiro ponto, o seguinte: realmente o pessoal estava dentro do quarto. Mas o pessoal estava dentro do quarto num nível de sofrimento psíquico, um nível de sofrimento mental muito grande, né? E isso me impactou, porque, por exemplo, havia respostas que me diziam o seguinte: olha, que bom que você começou a me ouvir, que bom que alguém me escutou, porque se alguém não me escutasse agora, eu me mataria. E quem me dizia isso? Um menino de 13 anos de idade.
Eu fico dentro do quarto porque é o melhor lugar que eu encontro na minha casa. Porque quando eu saio do quarto, o que eu vejo na minha casa é meu pai bater na minha mãe. Eu estou no quarto porque pelo menos eu tenho possibilidade de encontrar na internet pessoas que me escutam, que me ensinam. E ensinam o quê? Ensinam a me cortar, ensinam a como eu posso planejar o meu suicídio, como eu posso vencer desafios. Então, essas respostas todas foram dadas a partir desse questionário. Isso me impactou muito. Me impactou e a partir desse impacto eu quis ver essas pessoas. Eu quis ficar perto delas. Então, dessas 3.115 pessoas, eu recortei 238. Essas 238 pessoas subdivididas nessas 5 capitais. E nessas 5 capitais eu fiz entrevistas semi-estruturadas com essas pessoas. Como eram pessoas menores, ou seja, que estavam sob a guarda do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu precisei da autorização dos cuidadores, das cuidadoras, dos pais, das mães, de quem era responsável, né, por esse pessoal. Então, na autorização, eu me comprometi com termos de confidencialidade, ou seja, não revelar a identidade dessas pessoas. Mas depois que eu terminei as entrevistas, que me foram ainda mais impactantes, porque eu descobri nas entrevistas algo que eu já tinha insinuado no questionário. Essas pessoas que me disseram que estavam em sofrimento dentro dos quartos, elas me disseram o tempo que ficavam dentro dos quartos. Elas ficavam 6 horas por dia. Elas usavam muito as internets e elas usavam excessivamente as redes sociais digitais e tinham tido experiências de bullying e cyberbullying, ou seja, essas pessoas ou elas eram vítimas ou elas eram autoras de bullying e cyberbullying. Diziam que tinham muita dificuldade de comunicação, não é, com a família, sobretudo, e essa dificuldade de comunicação era verbal, oral. A palavra não funcionava muito, mas, ao mesmo tempo, eram pessoas que tinham inscrições no corpo. Você vai encontrar, se eu tivesse ilustrações no meu livro, por exemplo, no Geração do Quarto, você encontraria quase 95% dos meus respondentes com piercings, com tatuagens, com cabelos coloridos, com marcas no corpo, inscrições no corpo, que traduziam, de certa maneira, uma necessidade de comunicar algo. Então, o corpo era muito usado por esse grupo, e a palavra menos. Mas, ao mesmo tempo, tinha o uso do corpo, a palavra menos, na face a face, assim como eu estou aqui contigo. Mas havia uma espécie de abertura de mundo nas internets. Então, havia um isolamento dentro de casa, na escola, mas uma abertura enorme nas internets. Só que essa abertura foi uma coisa que me inquietou, e depois que eu saí das entrevistas semi-estruturadas, eu fiz uma outra técnica, que foi roda de discussão. Eu envolvi adulto para me dizer o que é que eles podiam compreender do fenômeno, e envolvi também adolescentes e crianças de 11 anos que pudessem me dizer como é que se dava essa relação com a internet. E aí, nas rodas de discussão, eu vi outros depoimentos que estavam confirmando o que tinha sido dito no questionário, ou seja, a internet, de alguma maneira, ensinava aqueles meninos e aquelas meninas novas estratégias de morte, novas estratégias de automutilação, novas estratégias de violência. Havia, portanto, na Geração do Quarto, um profundo contato com uma internet que era uma internet de muita violência. Então, isso me espantou, porque quem tinha o contato com a internet, e era essa internet da violência, eram meninos e meninas nessa faixa etária que partilhavam com os outros. Então, eu descobri grupos de WhatsApp de meninos ali de 11, 12 anos que marcavam um tal dia, uma tal hora, para que eles se automutilassem em conjunto. Que organizavam como é que eles iam se vingar, por exemplo, de um determinado colega na escola. E aí eu comecei a perceber que
nessa geração, Na plateia, uma espectadora assiste à fala de Hugo. eu precisava ouvi-los mais ainda, né? Quer dizer, eu precisava ainda mais de escuta. E a roda de discussão me mostrou também que a escuta favorecia o seguinte, por exemplo, eu estava diante de um público mentalmente vulnerável, mas eu também estava diante de um público com uma potência enorme. Por exemplo, eles trabalhavam melhor as questões ligadas aos direitos humanos. Eles tinham uma melhor compreensão sobre etnia, sobre transculturalidade, eles tinham uma melhor compreensão sobre transgênero, sobre transexualidade, eles tinham uma melhor compreensão sobre a condição da mulher. Eu percebia que as meninas tinham uma força de consciência, maior lucidez sobre a sua condição, e eles não tinham problemas cognitivos. Você não ia encontrar, na geração do quarto, boletim vermelho. Então, esse quadro me fez também perceber que as famílias não se davam conta, inicialmente, de que os meninos estavam adoecidos e adoecidas. Quer dizer, os meninos estavam adoecidos e as meninas adoecidas. Você não tinha, porque o boletim estava bem, né? Você tinha uma criança que dava conta cognitivamente do que a escola orientava. Então, a princípio, não tem susto. O susto começava quando o comportamento autodestrutivo aparecia, que aí era automutilação, ideação suicida, tentativa de suicídio. Todas essas 238 pessoas tentaram suicídio mais de uma vez. E também quando havia algum tipo de sintomatologia psicopatológica. Por exemplo, transtornos de humor, transtornos obsessivos compulsivos, distúrbio de sono, medo fóbico. Ia variar, né, os transtornos alimentares, coisas que também chamavam mais atenção. Então eu vi que tinha uma geração que passava 6 horas do seu dia dentro do quarto, era muito pouco percebida pela família e que era, de certo modo, muito pouco compreendida pela escola. Só te interromper um minutinho. Você disse que não tinham problemas cognitivos. Sim. Ou não problemas cognitivos sérios. Em que medida isso corresponde a digamos assim, a uma inteligência, ao QI? Eram pessoas que tinham condição de entender o que estava acontecendo, mas não compreendiam? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: você tem uma pessoa que, do ponto de vista das execuções cognitivas, das funções psíquicas superiores, tudo ok, mas do ponto de vista das emoções e dos sentimentos, completamente vulneráveis. Isso tem rebatimento no cognitivo, sim, mas não é um rebatimento que possa levar você a ter problemas no boletim. Então, é possível que um adolescente do quarto tenha um boletim todo azul, ele chegue à universidade, ele chega ao ensino superior e apresente isso nos primeiros períodos das universidades. Você vai observar que a geração do quarto, ela não está só no período da educação básica. Você vai encontrar o mesmo perfil nas universidades. E talvez isso tenha levado as universidades a perceberem um aumento significativo de adoecimento mental. As universidades brasileiras, todas elas, são consensuais em dizer que há problemas sérios no campo mental nas graduações, que a gente não via, né? Quer dizer, uma espectadora acena em concordância com Hugo. Então, cognitivamente, a geração do quarto ela não vai ter grandes problemas. A gente pode dizer que tem pai que não sabia de nada? Sim, porque tem pai e tem mãe que não sabem nem que tem paternidade e maternidade, né? Então, eles ignoram completamente essa função, né? Há um problema sério com a família contemporânea, porque havia um problema sério com a família nuclear e porque havia um problema sério com a família tradicional. Há uma família, nos dias de hoje, extremamente incerta, insegura e com uma dificuldade muito grande de saber o que fazer, né? É uma família que não tem respostas
para as perguntas que lhe foram dadas. Quer dizer, elas não sabem como orientar os filhos, elas não sabem como estabelecer autoridade, elas não sabem como separar a amizade do amigo. Há uma ideia de que você é amigo, amiga do seu filho, da sua filha, mas o atravessamento da amizade pouco favorável. Existe uma família muito incerta. Obviamente que essa família muito incerta, ela não é pior, no meu entendimento, do que aquela família nuclear. Porque aquela família nuclear, no meu entendimento, ela aparentava uma certeza, mas ela trouxe uma certeza também muito dúbia, muito insegura, mas muito camuflada. Não é? Nós somos resultados de uma família nuclear e nós somos os produtores da geração do quarto. A geração do quarto, ela não nasceu do acaso, ela nasce de uma dificuldade que as gerações anteriores possuem. E, de alguma maneira, a geração do quarto e as gerações anteriores têm um ponto de convergência, que eu chamo no meu livro de entelequia. Essa palavra não é minha, essa palavra é aristotélica, ela é retomada pela sociologia do Karl Mann para dizer que existe um ponto de convergência, um sentido entre mim, de uma outra geração, e essa geração que vem ali do final do século XX e que entra no século XXI, tomada de uma ansiedade profunda. Todos nós e todas nós também temos essa ansiedade. Nossa ansiedade não está regulada, digamos assim. O nosso cortisol está muito alto e a gente tem uma impressão de que vai controlar o segundo seguinte. Não é? Então, de alguma maneira, a geração do quarto ela foi produzida por uma geração também adoecida. E essa geração adoecida ela não conseguiu entender quais são as possibilidades de estratégia. Qual é a minha tese? A minha tese é que nós não aprendemos a lidar com as emoções. Por quê? Porque eu acho que nós escolhemos, sobretudo no Ocidente, fizemos uma escolha pela cognição. Fizemos uma escolha pela racionalidade, fizemos uma escolha pela razão, e isso terminou, de alguma maneira, nos deixando com dificuldade de compreender processos emocionais, sentimentos. Nós falamos muito pouco sobre isso na escola, nós falamos muito pouco sobre isso nas famílias. Geralmente, os sentimentos mais desafiadores são silenciados. As pessoas não falam sobre tristeza, sobre rancor, sobre raiva, sobre medo, sobre frustração. Essas questões não são discutidas nas famílias. E elas também não são discutidas na escola. Obviamente que isso gerou uma série de dificuldades de como é que eu lido com uma geração que, de alguma maneira, que é essa do quarto, ela expressa isso. Né? A geração do quarto, ela não camufla as emoções. Esse é um ponto importante. A geração do quarto, ela traz as emoções atravessadas, obviamente, pela violência. E pela tecnologia. Sim, uma tecnologia violenta. Né? Nós estamos experimentando na geração do quarto uma tecnologia violenta. Uma violência simbólica, pouco discutida, mas a gente tem na tecnologia uma violência simbólica, uma violência psicológica que resulta em violência física. E quando eu aprendo, é como se eu tivesse uma gramática de sobrevivência, e a geração do quarto tem usado essa gramática com habilidade enorme, mas é uma gramática em que 3 tipos de violência se dão quase que consecutivamente. Uma violência simbólica, uma violência psicológica, uma violência física. Quando nós vemos, por exemplo, os ataques às escolas, nós estamos vendo a ponta de um iceberg. É a violência física, mas a violência física ela está completamente atravessada pela violência simbólica. Onde é que se lê a violência simbólica aí? Se lê a violência simbólica, por exemplo, em temáticas que são temáticas pouco discutidas. Né? Você tem aí uma série de questões que a gente vai ter que enfrentar. Por exemplo, as questões ligadas ao racismo, as questões ligadas à transfobia,
a misoginia, a xenofobia, essas questões que são do âmbito dos direitos humanos, foram pouco discutidas também na nossa sociedade. E elas geraram muitas pessoas violentadas. E essas pessoas violentadas, elas vão violentar também. Elas ou se auto-violentam, ou elas violentam o diferente. Eu tenho visto que, no caso dos ataques às escolas, você tem isso concomitante. A autoviolência ou a autoagressividade, eu faço uma distinção entre agressividade e violência, ou a heteroviolência ou a heteroagressividade. Mas, de todo modo, essas violências estão atravessadas no que a gente vê presente nas internets. Então, a geração do quarto, ela aprendeu a lidar com essas violências e utiliza essas violências, no meu entendimento, como uma estratégia de sobrevivência. Tá, vou dar uma paradinha, porque eu acho que agora que a gente chegou na questão das violências que ocorreram recentemente, né? Essas violências, e essa pergunta pode servir de início para essa fala sua sobre as violências atuais, elas são exclusividade dessa geração do quarto? Não. Elas se materializam de forma mais evidente nessa geração do quarto, mas elas não são exclusividade da geração do quarto. O que eu entendo é que a geração do quarto, como expressa as suas emoções de uma maneira muito evidente, essas violências ficam muito evidentes também. Mas se você analisar a história da escola, sobretudo da escola, você vai encontrar vários vestígios dessa violência na escola. Vários vestígios. Por exemplo, nós vamos começar a falar sobre bullying a partir de 1983, mas o bullying é um fenômeno presente há muitos e muitos e muitos anos na escola. Numa escola que foi reorganizada ali no século XVIII para tentar atender às demandas de uma sociedade que estava em processo de industrialização. Então, você vai encontrar nuances dessas violências já muitos e muitos anos presentes na escola. Então, não é algo específico dessa geração. No entanto, essa geração tem um elemento que nós não tínhamos: as internets. Nas internets, você tem a possibilidade de aprender a manusear armas de fogo, você tem a possibilidade de aprender a como matar em grupo grande e como planejar. Você tem grupos que planejam. Eu chamo internets porque existem várias. Existe uma internet que ela foi praticamente construída para ensinar a como violar, e como se autoviolar e como violar. É muito comum que você encontre desafios. A gente ouviu falar muito no Brasil no desafio da baleia azul. Né? Ali, acho que, não lembro agora o ano, mas nós estamos em 2023, né? Então, ali por volta de 2018, 2017, nós ouvimos falar no desafio da baleia azul. Eram 50 desafios que uma criança e um adolescente precisavam fazer, e o último tópico do desafio era se matar. Isso divulgado com pedagogia de violência pelas internets. Nós não tínhamos isso. Isso pode ser difundido rapidamente. E nós não tínhamos comunidades que se organizavam de maneira tão articulada como temos agora. Obviamente, né, que a potência da internet trouxe um outro tipo. Por exemplo, nós tínhamos o bullying, mas a potência da internet trouxe o cyberbullying. E a potência da internet traz uma articulação maior de como violar. Né? Eu aprendo a violar. Mas quem é que viola? Essa é uma questão importante. Não é todo mundo que viola. As pessoas que vão violentar, elas têm histórias de violência. Então, por isso que eu insisto na ideia de que, muito mais do que você policiar a escola, muito mais do que você colocar câmeras na escola, detetor de metal, você começar Na plateia, 3 espectadoras acompanham com atenção a fala de Hugo. Você precisa entender
quem é a pessoa que violenta. Você tem que ir para a biografia da pessoa para poder verificar exatamente qual é a etiologia, ou seja, quando é que nasce essa pessoa com capacidade de matar, e filmar, e com capacidade de matar, filmar e se matar. Porque isso é uma outra questão. Você não está lidando com alguém que mata e se esconde. Você está lidando com alguém que mata e se mata, e você está lidando com alguém que mata e se entrega. É um outro tipo de atitude. Por isso que eu tenho dito que eu não posso tratar essa violência do modo como ela se apresenta agora, da mesma forma que eu tratei as violências historicamente presentes na escola. E por isso também que eu digo que você não tem uma violência na escola, você tem uma violência contra a escola. Mas por que você tem uma violência contra a escola? Porque você tem uma violência anterior contra a família. Se você analisar as biografias de quem mata ou de quem tenta matar, elas já foram experimentadas na família. A família não é alheia a isso, e a escola também não é alheia. São duas organizações sociais, dois organismos sociais que têm uma profunda responsabilidade com esse perfil que nós construímos. Então, nós construímos o que eu chamo de adolescente joker, ou jovem joker, ou criança joker. Ou seja, nós construímos crianças coringa, adolescentes coringa, jovens coringa. O que é coringa? Coringa é a personagem do Batman. O coringa, ele tem um gozo em violar. Ele se auto-viola e ele tem um gozo em violar. E ele não tem qualquer problema em violar perante todo mundo. Ele gosta do espetáculo. Então, infelizmente, quem ataca a escola gosta de dizer que ataca. Tem um gozo em atacar. Mas isso não foi genético. Isso é um processo histórico, cultural. E como todo processo histórico cultural, a gente tem que analisar, no meu entendimento, como ele se dá. Então, a geração do quarto está presente nisso. Você fechou o foco na escola, mas agora você abriu o foco quando fala da sociedade do espetáculo. Sim, é uma sociedade que, de certo modo, eu falo, a escola e a família, mas a sociedade como um todo tem contribuído para que a gente consiga fazer a manutenção do pensamento joker. Por exemplo, quantos grupos neonazistas foram criados no Brasil nesses últimos 4 anos? Se você pensar em termos de pesquisa, nós tivemos 20 ataques diretos à escola, e esses 20 ataques diretos à escola, eles vão aumentar significativamente nesses últimos 4 anos, tomando por base os ataques mais conhecidos. Vamos pegar desde Realengo até Suzano, passando por Aracruz, e depois o ataque em Blumenau. Você vai ver que esses ataques eles têm uma espécie de hiato até que eles se intensificam muito. E quando é que eles se intensificam muito? Exatamente nos últimos 4 anos, que nós tivemos um incentivo ao discurso do ódio, nós tivemos um incentivo ao armamento de fogo e nós tivemos um incentivo a uma espécie de expressão de liberdade sem que eu tenha qualquer tipo de respeito à alteridade. Não é? Eu posso dizer tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu acho, e eu não me importo com o seu Estado. Então, você tem uma sociedade que contribuiu para que meninos se organizassem e espancassem, por exemplo, um outro menino, porque o outro menino é negro e você não é negro, então eu quero destruir você porque você é negro. E isso ser dito e ser feito na publicização. Eu não escondo isso, quer dizer, isso eu não vou escamotear, eu vou apresentar do mesmo jeito que eu apresento
as questões das minhas emoções. Então, você veja, há uma corresponsabilidade direta dos organismos sociais e, mais precisamente, do Estado. O Estado, ele tem feito jokers. Ele tem feito jokers. O Estado brasileiro mata as juventudes negras. Se pegar os relatórios de 2011 para cá, você vai ver quem é o público morto diretamente pelo Estado. São as juventudes negras. Então, você tem criado uma espécie de universo muito bem trabalhado, toxicamente, para violar. Então, não é uma responsabilidade só da família, só da escola, tem uma corresponsabilidade de uma sociedade física, e nos dias contemporâneos eu não posso deixar de analisar que as internets têm uma responsabilidade enorme nisso, né? Você tem um outro mundo social nas internets hoje. Veja o caso do Telegram, do Twitter. Veja o caso de que o Twitter inicialmente se opôs a tirar as imagens, mesmo quando todas as fontes científicas afirmavam que manter as imagens dos ataques significava dar possibilidade para que os ataques ocorressem com maior intensidade por conta da mímese, né, do ataque, ou seja, o ataque ele é repetitivo, você aprende a fazer, você copia, você mimetiza mesmo os ataques. O Twitter, por exemplo, disse numa reunião que não tiraria, foi preciso força judicial. Do mesmo modo, você vai encontrar, por exemplo, em muitas redes sociais, uma posição, foi difícil, né? Foi difícil. Então, há também uma corresponsabilidade das Big Techs. Você não vai poder deixar de corresponsabilizar essa sociedade da cybercultura. Então, só que nós estamos atravessados por elas. Né? Nós estamos atravessados pela cybercultura. Então, a gente vai ter que saber lidar com isso. É um fenômeno complexo que não pode ser resolvido armando pessoas para ficarem na porta da escola. Isso não vai dar conta. Antes de passar para a plateia, qual a conclusão? Como é que você concluiu o trabalho? Primeiro, eu concluo dizendo o seguinte, olha, crianças e adolescentes não são fracassados. Eu acho que essa é uma primeira afirmativa. Você não tem cretinos digitais, como se supõe. Você tem pessoas potentes. Então, esse é um ponto. Segundo, eu acho que a gente tem que investir significativamente na educação socioemocional. Uma mulher na plateia ouve com atenção. Eu acho que a gente tem que aprender o que é emoção, o que é sentimento e como é que a gente educa a emoção e o sentimento. E no meu livro, no capítulo 11, eu apresento uma proposta que é resultado também de pesquisa. Eu apresento 5 pilares que eu acho que podem nortear a educação das emoções e dos sentimentos. Eu acho que você tem que ter uma educação com cuidado e autocuidado. Você tem que aprender a se autocuidar. A gente não aprendeu isso. Por exemplo, como é que a gente dorme? Como é que a gente come? Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente cuida da gente? Quantas vezes no dia a gente toma água? Como é que a gente tem guiado o carro? Por exemplo, você guia o carro, às vezes, maquinando o celular. As pesquisas apontam que isso é quase que um suicídio. Então, como é que está a tua autoestima nisso? Isso é uma violação. Quantas horas por dia dorme? Com quem você se relaciona? Então, esses elementos todos eu acho que vai ter que discutir. E o cuidar da outra pessoa, né? Cuidar de quem está perto de mim, cuidar dos ambientes, cuidar dos filhos, cuidar dos pais. Isso é um outro ponto. O autoconhecimento. A gente vai ter que se autoconhecer, mas o meu conceito de autoconhecimento tem a ver com ancestralidade. Eu acredito que a gente precisa investir muito na ancestralidade, saber de onde eu vim, quem me antecedeu. Como é que como é que meu pai pensava, minha mãe pensava, meu avô pensava, para eu saber quem eu sou. Quer dizer, se eu não sei quem eu sou, como é que eu me defendo? Então, esse é um ponto do autoconhecimento.
Um terceiro ponto, a convivência. A gente vai aprender a lidar. A convivência, para mim, é como se fosse viver com a diferença. Como é que eu vivo com a diferença? Aquilo que é diferente de mim, eu não preciso destruir o que é diferente de mim. Como é que eu convivo com a diferença? Esse é um ponto importantíssimo para mim. Quarto ponto, dialogicidade. Esse dialogicidade tem 2 pilares. É a escuta acolhedora, a escuta sem julgamento. Eu quero ouvir você como você é e não como eu gostaria que você fosse, com os teus limites, com as tuas possibilidades. Essa escuta salva a vida. E a comunicação não violenta. Como é que eu não violento? Nós aprendemos uma comunicação demasiadamente violenta. Então, é isso que eu chamo de dialogicidade. Vai ter que aprender a como se comunicar sem ser violento, sem ser violenta. Nós não aprendemos isso. A nossa comunicação é demasiadamente violenta e ela é dissimulada. Um homem na plateia acompanha atentamente a fala de Hugo. No Geração do Quarto, eu tenho muito material, mas tem um exemplo que vai fechar isso. Por exemplo, você diz para o seu filho, olha, não mente, mas aí toca o teu celular e você atende aí. Aí é uma pessoa que você não quer atender, você não quer falar. Aí você diz, não estou em casa não, não estou em casa não. E a criança está vendo você ali. Dizer, isso é um exemplo de que você mente muito. Então a gente vai ter que aprender a ser muito sincero nessas relações de comunicação não violenta. E por último, eu proponho a ideia da amorosidade. Dentro da amorosidade, eu acho que a gente tem que trabalhar 4 grandes emoções. A primeira emoção, para mim, é a compaixão. Acho que a gente vai ter que desenvolver esse sentimento. A compaixão implica dizer, todo mundo sofre, portanto, eu não sofro sozinho, mas o outro e a outra também sofrem. Então, quando eles me atacam, eles têm uma história de sofrimento. A empatia, o perdão e, por último, uma emoção que, na minha opinião, pode mudar. Por exemplo, eu estou aqui com vocês e o meu sentimento é de gratidão. Isso me faz olhar para essa experiência com uma possibilidade de construção, de mudança, de intensidade muito grande. Então, eu acho que se a gente seguir isso, é um trabalho de prevenção em relação à Geração do Quarto. Mas eu aconselho que quem esteja em casa, quem esteja me ouvindo, me vendo agora, e tenha vestígios da Geração do Quarto, procure um profissional da saúde mental, porque vai precisar. A plateia aplaude Hugo calorosamente. Quem quer fazer pergunta? Levantou do lado de lá primeiro. Na plateia, um espectador faz uma pergunta ao Hugo no microfone. Boa noite, como é que você chama? Oi, boa noite, meu nome é Ian. Eu também trabalho com educação e eu queria fazer 2 ou 3 perguntas. A primeira é o seguinte, a gente vive nessa sociedade, como você colocou, em que os pais, nós, como sociedade, temos esse imenso desafio de ultrapassar, né, essa problemática toda, e a gente vê na escola, talvez, um lugar de esperança para que esse problema possa ser, ou esses problemas possam ser minimizados. E, assim, aí, como é que a gente pode colocar na escola, por quê? Porque se nós, enquanto sociedade, está na gente entranhado esses desvios todos que potencializam a violência, enquanto pais não conseguiremos, porque demandaria uma revolução interna muito grande em todo o mundo, coisa que provavelmente não vai acontecer. Então a escola seria o núcleo real onde possa operar essas mudanças. Mas como colocar isso na escola, essa função na escola, ou esse objetivo, tendo em vista a desestruturação física, financeira e de valorização em todos os sentidos da educação, né? Primeiramente no Brasil. Isso é uma reflexão que eu gostaria de ouvir de você. Uma outra coisa é se
o seu trabalho ele fez alguma análise com relação à categoria socioeconômica dos pesquisados, porque a gente conhece muito bem essa realidade, nós brasileiros, mas eu queria também compreender se você estudou ou teve acesso a informações com relação a outras regiões, outros países considerados supostamente com educação de ponta, né, ou outros paradigmas educacionais que norteiam um determinado país, onde talvez essa geração não seja tão do quarto, não sei, ou se isso é de fato um fenômeno extensivo a todo o globo terrestre, não sei, né, quer dizer, só estou levantando aqui algumas reflexões que me vieram. E uma terceira pergunta é de cunho mais pessoal. É o seguinte, você como andarilho que se colocou, né, por ter morado em tantos lugares, se isso favorece, dificulta o seu processo de reflexão, de escrita e de concepção e de sedimentação do conhecimento que você tão maravilhosamente bem coloca, ou se isso não tem nada a ver. E aí, nesse sentido também, como é que você como que é a sua rotina de trabalho para produzir esse tipo de conhecimento que vira um livro e que é tão bem sedimentado enquanto conhecimento? Obrigado. São 4 perguntas. Você consegue responder mais brevemente? Vou tentar. A primeira pergunta é em relação à escola. Historicamente, a escola ela foi criada, essa escola que nós conhecemos, foi criada para proteger crianças e adolescentes. No seu processo histórico, nós vimos muitas falhas, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que onde há escola, há uma possibilidade muito real de escuta. Então, eu, pessoalmente, sou um defensor da escola. Eu acho que a escola precisa ser cuidada, melhorada, qualificada, protegida também. Então, eu sou um defensor da escola, mas eu não sou favorável a uma escola, no livro eu chamo de escola disciplinar. Eu não sou favorável a uma escola disciplinar. Eu acredito que nós precisamos construir uma escola cuidadosa. E essa escola cuidadosa ela ainda vai cumprir mais o seu papel no campo da proteção. Sem ela, nós teríamos sérios problemas. A pandemia nos apontou isso. Nós tivemos sérios problemas de violência sexual e a escola, para a criança e para o adolescente, ela foi um elemento na cadeia protetiva, um elemento protetivo que ficou suspenso. Então, eu acredito que a escola é um grande ganho, sobretudo nesse sistema no qual nós estamos. Então, defendo a escola, acho que ela precisa ser melhorada, qualificada, mas sem ela nós estaríamos em situação muito mais precária, no meu entendimento. Então, melhorar a escola é ponto central. A segunda questão é no campo o fenômeno da geração do quarto está presente em todos os países com os quais eu mantenho contato. No meu livro, eu já aponto o Japão, eu aponto a Itália. A Itália tem uma associação cujo tema é o mesmo tema da geração do quarto, ou seja, pessoas que vivem dentro dos quartos. No Japão, você tem esse fenômeno já descrito como uma doença. Inclusive, no CID japonês, você já tem como um verbete do CID e você pode prescrever medicação, inclusive, para as pessoas que vivem no quarto. Você vai encontrar o fenômeno no Japão e, mais recentemente, pasmem, na Coreia do Sul, as autoridades começaram a oferecer dinheiro para que as crianças saíssem do quarto. Então, infelizmente, não é um fenômeno estritamente brasileiro, mas ele se dá com diferentes nuances a partir da perspectiva socioeconômica. No meu livro, eu explico um pouco isso. É diferente. Como é que, por exemplo, uma criança com vulnerabilidade socioeconômica lida com a experiência do quarto, do isolamento, da negligência, de uma criança com uma situação socioeconômica, digamos assim, mais favorável. O fenômeno se dá, mas a maneira como o agente do fenômeno lida é diferente. A terceira pergunta é sobre
o meu mundo, né, de como é que eu ando no mundo, isso favorece demais para que eu tenha uma compreensão transdisciplinar, digamos assim. Eu consigo olhar mais para as pessoas a partir das suas experiências. Então, favorece para que eu analise também com essa perspectiva. E a minha rotina de trabalho é intensa. Intensa. Eu tenho que ler muito para poder conseguir escrever um livro de 184 páginas. Então, assim, é uma rotina intensa de leitura em várias línguas para poder dar conta dessas afirmações que eu faço. Tenho que ler muito artigo científico, muita dissertação de mestrado, muita tese de doutorado, muito livro do qual eu discordo, muito estudo do qual eu discordo, mas eu tenho que ler, pontuar. Então, praticamente, eu tenho uma vida como pesquisador de leitor. A minha vida é de leitor, e eu acho que todo pesquisador precisa intensificar sempre a leitura e ler coisas que sejam contrárias ao que você pensa. Eu passei um tempo lendo muitas coisas que diziam o que eu não pensava, que era para poder saber se meu argumento se sustentava. Acho que eu respondi as 4. Né? Mais 4? Não, né? Tá bom. Segunda e próxima pergunta. Rejane, lá no fundo, ela tem uma pergunta para fazer. Uma espectadora na plateia faz uma pergunta no microfone. Boa noite, já que você me trouxe o microfone. Hugo, eu fiquei pensando aqui, eu senti em algum momento a necessidade de tentar pontuar ou de enxergar quando é que começou essa curva descendente nas relações coletivas e familiares. E eu fiquei pensando, bom, eu sou editor e há algum tempo atrás a gente lançou um livro chamado Neoliberalismo como Gestão de Sofrimento Psíquico. Bom, e aqui não tem nenhuma proposição política, não é isso. Mas eu fiquei imaginando se, da década de 80 para cá, com essa proposta neoliberal, em que as famílias, os pais começaram a ter como objetivo a ascensão social, a ascensão econômica, para passar a consumir, obviamente, aquilo que a gente chamaria de famílias bem-sucedidas ou pais bem-sucedidos, e aí você cruza também com a sociedade do espetáculo, ou seja, você tem que ser bem-sucedido e parecer bem-sucedido. Portanto, os carros, as férias nos resorts e todos esses símbolos de ascensão. E os filhos começaram também a sofrer com isso, porque a pressão para que eles sejam bem-sucedidos também é imensa. Eu não sei como eles dão conta de fazer curso de piano, balé, mais isso, mais aquilo. Quer dizer, não tem aí também uma questão ligada à ideia de meritocracia, que se você se esforçar demais, você vai efetivamente vencer na vida. E muitos desses garotos, eles não só não têm isso como perspectiva, como eles se esforçam muito e não chegam a lugar nenhum, não chegam nem a ser populares na escola. Então, eu fico pensando se é a partir da década de 80 que isso tudo começa a desgringolar, e muito em função desse ambiente, essa proposta neoliberal. Sim, eu concordo com o que você diz. Indiscutivelmente vai haver um recorte de modo de subjetivação no contemporâneo que tem muito a ver com a ideia de extraordinário. Não basta só você fazer, você tem que fazer de um modo muito potente, de um modo muito intenso, de um modo muito superador. Tanto é que vai haver, por exemplo, a emergência da mentoria, do coaching, vai haver alguém te dizendo, se eu pensar numa perspectiva psicanalítica, o meu superego vai dizer para o meu ego o tempo todo que eu tenho que ser extraordinário, que eu não posso descansar, eu tenho que fazer academia, eu tenho que hipertrofiar meus músculos, eu tenho que fazer mudança no meu corpo estético, eu tenho que conseguir, mas não é conseguir simplesmente, é conseguir algo extraordinário. Então, existe, obviamente, aí por isso que a gente chama de sociedade cansada, porque de tanto tentar, eu fico numa exaustão profunda. Eu não consigo, então eu me sinto fracassado, eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz, e uma das alternativas para que eu saia desse sofrimento é tentar liquidar aquilo que me impede de ser extraordinário. E quem é que impede você de ser extraordinário? É você mesmo. Porque o discurso anterior o seu único inimigo é você. A única pessoa que atrapalha você é você. Tem aí uma ideia de subjetividade
individualizada, num nível tão profundo que nem mesmo na modernidade a gente conseguiu ver isso. Quer dizer, a modernidade foi um período em que você buscava a si, mas na contemporaneidade você busca a si de maneira extraordinária, de uma forma intensa. E essa forma intensa, obviamente, leva você para não querer olhar no espelho. Isso. E quando você não consegue se vencer, então você decide se aniquilar. Por isso que você vai ver um aumento significativo na automutilação. Porque a automutilação é uma tentativa de sobreviver, mas é uma tentativa também de se aniquilar. A dor é tão profunda que os adolescentes me dizem, eu vou e me corto. Eu vou e, por exemplo, um adolescente no Geração do Quarto, eu não relato isso, mas esse relato eu achei tão dolorido que eu não coloquei. Um adolescente me disse, eu passei muito tempo me cortando, hoje não me corto mais. Mas um período em que eu não me cortava, as pessoas achavam que estava tudo bem, mas porque não perceberam que eu passei a calçar sapato com 2 números a menos. Então, o sapato com 2 números a menos era para esmagar o pé. Essa tentativa de aniquilar aquilo que te incomoda. E aí você vai encontrar o discurso neoliberal, se eu fizer um recorte, por exemplo, do ponto de vista social, econômico, ideológico, sem dúvida nenhuma, o discurso neoliberal ele foi contundente para a gente fazer um superego extremamente perverso e um ego demasiadamente fragilizado. Se eu quiser fazer uma análise psicanalítica, se eu quiser fazer um recorte do ponto de vista da psicanálise, eu vou verificar que esse superego ele é extremamente perverso, ele não tem limite nas regras, quer dizer, ele sabe que você não vai conseguir, mas ele vai insistir para que você faça. E aí ele vai colocar, por exemplo, alguém ao teu lado, que é um mentor, alguém ao teu lado, que é um coaching, ele vai colocar alguém ao teu lado dizendo para você ser resiliente, não é? Para que você possa crescer. Eu não tenho nada contra a resiliência, tá? Até tem um estudo sobre isso. Mas essa perspectiva da resiliência é uma perspectiva que levou você muito para a individualização. Aí a individualização gera a competição exacerbada, competição consigo mesmo, consigo mesma. Então, infelizmente, a gente tem, sim, infelizmente, o neoliberalismo ele é perigoso nesse aspecto, né? Quem vai fazer pergunta? Uma espectadora faz uma pergunta. Boa noite. Boa noite, Hugo. Eu também sou psicóloga. O livro traz muitos depoimentos, em certa medida, angustiantes mesmo, né? Pesados, que a gente se põe a pensar ali em como ajudar. E eu estou como secretária de Educação. Então, eu confesso que seu livro me afligiu muito. Tipo assim, qual o meu lugar, né? Como melhorar, como ajudar? Queria que você nos auxiliasse na construção de um pensamento de como arredar um pouquinho da escola tão conteudista. A escola conteudista ela é uma escola tradicional, certo? Se nós fizermos uma análise do ponto de vista de uma perspectiva da história da educação, quando você pega a escola conteudista, ela é localizada numa escola tradicional, uma escola binária, uma escola dicotômica, uma escola cartesiana, uma escola que tem por teor conteúdo e com o objetivo de levar você para o mercado de trabalho. Mas essa escola não se preocupa com as relações humanas, ela não se preocupa com o estudo, digamos assim, das dificuldades. Ela é uma escola quase que suspensa da existência. Ela é uma escola projetada, mas ela não é uma escola real, digamos assim, né? O Michel Maffesoli, que é um sociólogo francês do qual eu gosto muito, ele tem um livro cujo título é Elogio da Razão Sensível. Nesse livro, o Maffesoli apresenta uma teoria com a qual eu concordo. Ele diz que houve aí uma espécie de escola abstrata, ou seja, não é uma escola que você vê, é uma escola que você projeta. A escola tradicional é essa. Ela é uma escola tóxica, ela é campo fértil para essa natureza de violência que a gente tem visto. Então, como secretário de Educação, né, que é um agente público,
que vai cuidar da formação dos docentes e das docentes, vai cuidar da relação que os docentes e as docentes têm com a gestão da escola, eu acho que tem um ponto central, é cuidar da formação desses docentes. Os professores precisam ser formados para entender o que é que ocorre, porque não há formação inicial que dê conta desse entendimento. Nós não aprendemos nas licenciaturas, por exemplo, a entender o que é inteligência artificial, o que é deep web. Nós não aprendemos isso. Então, como nós não aprendemos, não podemos, de certa forma, até utilizar isso como uma estratégia pedagógica. Então, eu acho que as redes precisam investir nessa formação dessas pessoas. Por outro lado, eu queria dizer, aproveitar a sua pergunta e a sua condição social, dizer o seguinte: os professores e as professoras precisam de cuidado. Vivem experiências de violência, de extremo descuido. Descuido do Estado, descuido das organizações privadas. Os professores precisam ser cuidados. Então, eu acho que as redes precisam fazer duas frentes, formar e cuidar. Eu acredito que isso deva ser feito em nível mais abrangente. E em nível pragmático, assim, mais direto, eu acho que todo mundo hoje deve ter nas suas redes um programa de educação socioemocional. Mas não qualquer programa, porque existem muitos programas de educação socioemocional atrelados ao que a Regiane chamou de discurso neoliberal. Esse discurso neoliberal, no meu entendimento, é um grande engodo, mas a gente precisa realmente trabalhar as questões emocionais e sentimentais, mas não na linha do controle, não na linha da regulação. Eu proponho na linha da experiência. É possível trabalhar as emoções não tentando controlá-las, mas tentando experimentá-las. Então, acho que isso é possível fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Existem países que fizeram isso e que funcionou, então a gente não tem nem que inventar a roda. É só ver aquilo que deu certo e tentar colocar em voga. Né? E tem escolas que têm exemplos que traduzem isso. Então, é uma questão que eu acho que a gente vai ter que enfrentar, e é possível enfrentar, com cuidado e com atenção. E muito obrigado por estar aqui, e que espero que essa minha fala contribua com a rede do município, tá bom? Um espectador aguarda para fazer a pergunta. É curioso, né? Porque é quase como uma relação de consumidor. Porque, de uma certa forma, não existe a regulação até do direito mesmo, do ponto de vista legal. Porque se a plataforma e as plataformas e as internets provocaram tudo isso, deveria haver uma regulação legal para que elas também, porque pouco dinheiro elas não estão ganhando no mundo, né? É muito dinheiro. Parece que ontem saiu o balanço do Google que dá quase 1,5 trilhão, né? Só para você ver o que é isso. Elas deveriam ter programas de compensação, aí já estou falando de reparação mesmo, a questão da saúde mental, dos danos que eles vêm provocando. E não tem um país no mundo que está preocupado com isso. Estão preocupados com regular a rede, estão preocupados com o que isso pode influenciar de fake news, mas a questão da saúde mental até hoje ninguém está colocando. Pois é. Eu concordo com você. Eu acho que as grandes empresas têm total responsabilidade no que nós estamos presenciando no momento, porque as consequências, as repercussões, elas vêm ainda com uma força impressionante. A gente tem que pensar aí que a pandemia nos colocou praticamente 2 anos em intenso contato com a tela. E há pesquisas que mostram que os mais jovens estão se ausentando das telas, mas, diferentemente do que se podia imaginar, que era a ausência da tela e uma espécie à volta do face a face, não se dá dessa maneira, se dá a face com a inteligência artificial. Por exemplo, é comum que jovens escolham ter sessões psicoterapêuticas com inteligências artificiais numa espécie de substituição ao psicoterapeuta tradicional. Então, isso a gente vai ter que enfrentar também, entendeu? Eu estou rindo para não chorar, entendeu? A espectadora retoma a pergunta.
Como é que você chama? Boa noite. Daniela, Hugo, primeiro um prazer te ouvir, ler seus livros. Obrigada. Na verdade, eu não quero nem... A minha pergunta foi um pouco respondida pela resposta que você deu para a pessoa que me antecedeu. Me angustia muito a falta de conexão. A escola da minha filha recente, ela instituiu um programa de uma escola de paz para a gente tratar dessa conexão que eu acho que foi perdida aí ao longo, enfim, por conta de movimentos desse mundo moderno mesmo que a gente vive. E a nossa preocupação, e foi um engajamento muito bacana da escola toda, a gente faz várias reflexões com pessoas preparadas e ocupadas para a gente poder retomar, conhecer os nossos filhos, né, brincar, né, retomar a nossa velha infância, sem saudosismo, obviamente. Mas aí uma preocupação que chegou foi, e os nossos professores? E quem ensina? Como é que a gente está cuidando deles também? Acho que você conseguiu dar um pouco de direcionamento, mas eu ainda fica comigo essa reflexão. Essa conexão, ela tem que existir na nossa família, a gente tem que conhecer os filhos da gente e efetivamente saber entender esse mundo moderno, porque aqui todo mundo trabalha o dia inteiro, que tempo de qualidade que você vai dar para essa criança, como é que eu vou saber que essa criança está se cortando, não está se cortando, ela está mentalmente... né? E o professor, como é que eu cuido desse professor também? Como é que a escola pode ser esse veículo de cuidado com o professor também? Como é que a gente pode contribuir como pais? Tá, vou responder a sua pergunta. Ontem eu fui entrevistado e eu disse ao jornalista algo que eu vou dizer a você aqui. Quando eu analiso quem ataca as escolas, eu identifico quem ataca as escolas. É do gênero masculino, você não tem nos ataques às escolas meninas, você tem meninos. Eu digo quem ataca as escolas. Não, é um menino que ataca, é um jovem que ataca, é um homem que ataca, não é uma mulher. Então, isso tem que ser um dado importante. Ele é branco, você não tem registros de indígenas atacando, de negros atacando. Então, você tem também um recorte de gênero, você tem um recorte étnico, você tem um recorte etário, ele é jovem, você não tem um idoso atacando escolas, você tem um adolescente ou um jovem, e você tem uma pessoa que é atacada. Nos ataques, de maneira geral, o gênero que é atacado é a mulher. Então você tem também um gênero atacado. E professora, né? Exato. E você tem um gênero atacado e o que se desdobra desse gênero, né? Por exemplo, no caso de Blumenau, você tem uma mulher atacada e morta. Quase em todos os ataques, as mulheres são as vítimas. Então, o que é que eu quero te dizer com isso? É preciso cuidar da educação dos meninos. Por outro lado, você tem meninas com muito maior consciência da sua condição de mulher. Você veja que as meninas começaram a denunciar as violências, começaram a denunciar os assédios, começaram a ir e falar sobre o estupro. Você vai ver uma menina muito mais empoderada, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas a palavra se adequa aqui. Você está muito mais lúcida, eu acho melhor a palavra, muito mais lúcida da sua consciência. Então, eu acho que nossas famílias precisam urgentemente pensar na educação dos meninos. Os meninos estão com algo que não bate. Ou eles batem, entende? Então, a gente tem que rever isso, na minha opinião. Educar meninos hoje, me parece que tem que estar muito atrelado a duas questões que eu vou dizer. Olha, nós temos no Brasil várias legislações que podem ajudar a escola. Desse ponto de vista, eu não sou favorável à criação de nova legislação. Se ao menos nós colocássemos em prática a Lei 13.185 de 2015, que é a lei anti-bullying, metade dos problemas que nós encontramos na escola estaria resolvida. Metade, no âmbito dessa natureza. Nós não colocamos a lei em prática. Se nós colocássemos em prática a lei que obriga as escolas a colocar no seu currículo a discussão sobre a matriz que a gente tem enquanto povo, matriz identitária mesmo, portanto, contar a história a partir
da nossa noção de matriz, a história da África dentro da gente, nós teríamos uma espécie de educação antirracista muito mais forte. E eu acho que nós vamos precisar entender que essa escola, para além desse conteúdo, o conteúdo não precisa ser distanciado, ele é necessário, como diz o Demerval Saviani, é importante o conteúdo, mas assim, é importante hoje mais do que nunca, a gente precisa fazer isso, ter uma educação antifascista, porque nós desenvolvemos núcleos fascistas nesta sociedade, e nós fazemos a manutenção deles. Então vamos ter que ter uma educação antirracista, uma educação antifascista. E aí eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas podem discordar, mas eu realmente concordo. Nós vamos precisar de uma educação feminista. Uma educação feminista, no que o feminismo é um movimento formado por várias abordagens, teorias, perspectivas. Mas os movimentos feministas nos trouxeram elementos que podem nos ajudar a rever esse processo de formação do menino. Então, eu acho que vamos precisar enfrentar isso. Antimachista também, né? Sim, porque... Os meninos matam gente porque, basicamente, também são machistas. Batem em mulheres por isso. Isso. Vamos precisar enfrentar essa questão. Nós não estamos, no meu entendimento, conscientes dessa questão. Então, você vai encontrar desde meninos que planejam ataques às escolas, como você vai encontrar, por exemplo, jogadores de futebol que agora são revelados como pessoas que violaram mulheres. Entendeu isso? Então, assim, a gente tem um campo grande. Por isso que eu acho que os meus livros, infelizmente, têm temática para muito tempo. Quando eu publiquei o Geração tem 1 ano. O Geração está na 5ª edição. Eu acho que essa é a 5ª edição que veio para cá. É a 5ª edição, e eu comentava com o Afonso que eu tenho uma agenda de atividades em razão dessa temática, toda controladinha até setembro. Então, assim, é uma temática que, infelizmente, a gente vai ter que discutir, porque nós não discutimos. Né? E agora eu acho que não tem mais tempo. Não tem mais tempo, porque veio para dentro da nossa casa, assombrou nossa escola, veio pelo nosso filho, pela nossa filha, veio de um modo como um soco no nosso estômago. Então, não dá mais para a gente fazer de conta. E eu acho que as minhas discussões, os meus estudos, as minhas investigações, eu vou, infelizmente, no sentido de que eu gostaria de escrever sobre outra coisa. Eu gostaria de escrever sobre outra coisa, mas eu não tenho como, senão eu não durmo. Hugo, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu acho que eu já vou convidar você para o lançamento do seu 2º livro daqui a pouquinho. Então, muito obrigado e até daqui a pouquinho. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, pessoal. A plateia aplaude o Hugo efusivamente. No hall de entrada do auditório, Hugo recebe o público para uma sessão de autógrafos, para tirar fotos e conversar sobre o livro A Geração do Quarto.